Opa, estamos ao vivo, iniciando aqui a nossa live, a série Vida de Pastaio, em que estamos começando mais uma etapa aqui das nossas lives. Essa é uma live, uma série, né, que nós faremos aqui todas as semanas no nosso Instagram, para a gente discutir um pouquinho sobre a vida de pastaio, né? Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou convidar a cada semana, né, eu vou convidar um empreendedor na área de massas artesanais, tá? E a gente vai falar sobre essa vida de empreendedor na área das massas artesanais, tá? Então, para o pessoal que pretende iniciar ou para quem já está na área, né, a ideia é a gente discutir a questão do empreendedorismo aqui, né? E eu vou chamar aqui, pessoal, a convidada de hoje, a nossa querida Joyce da Berga. Fiz o convite aqui, vamos ver, acho que ela já vai entrar. Entrou, Joyce. Olha só, Rodrigo Buriola tá por aí. Legal. Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo, e Tudo jóia? você? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito Ai, bem-vinda. Muito obrigada pelo prazer, convite, por estrear esse prazer quadro. enorme estar com você aqui, ao vivo. Imagina, o prazer é todo meu, No uma honra estar Instagram. aqui. Que legal, viu? Fiquei super feliz que a gente pode estar fazendo essa live juntos, né, Joyce? Sim, com certeza. Estou muito feliz também. Você É, sabe? a gente conversa muito, eu e a Joyce, a gente se conheceu, acho que foi ano passado, né, Joyce? Foi. E aí a gente troca muita ideia, a gente conversa muito, Eu encho muito o né? saco dele. A Joyce já me deu a honra, né, de poder ministrar algumas aulas para ela, mas ela é uma pastaia de mão cheia, que eu admiro muito, as massas dela são Ai, lindas, né? obrigada. Acho que deve ter vários seguidores seus aqui, mas quem ainda não seguia a Joyce, entra lá no Instagram dela para conferir o trabalho dela, tá? Porque ela realmente é uma pesquisadora, uma estudiosa, uma pastaia muito séria, né? Obrigada. E a gente está iniciando essa live, essa série, né? Vida de Pastaio com a Joyce, né? E Joyce, o que seria legal a gente falar para o pessoal, para eles já irem se encontrando aqui, entendendo o conceito, né? Fala para gente como que você entrou nesse mundo das massas, né? Por que que você resolveu trabalhar com massa artesanal? Como foi isso? Conta um pouquinho da sua história e como você começou essa sua vida empreendedora. Bom, minha formação, eu sou formada em Direito, gente, não tenho nada a ver com. Então, assim, foi uma coisa que eu meio que caí de paraquedas. Mas eu sempre gostei muito de cozinhar, desde pequena lá em casa, a gente sempre fez bastante coisa em casa. A gente nunca foi uma família que comia muito fora de casa. Então, tinha Uhum, sempre aquela coisa de ajudar a mãe, ajudar a avó. E massa era uma das coisas que minha mãe fazia. Então, a gente estava sempre fazendo domingo aquela mesa, aquelas zonas de farinha, um monte de massa. Então, era muito gostoso. E foi uma coisa que eu acabei levando para mim, que eu gostava, sempre gostei muito de fazer. Mas, assim, por conta da correria do dia a dia, faculdade, vida, estágio, enfim, né? Fui fazer direito, não sei por quê, não me pergunte. Mas aconteceu que eu acabei deixando um pouco isso de lado, nem mexia tanto com cozinha, enfim. E aí, depois, quando a gente resolve morar sozinha, a gente precisa cozinhar, né? E aí o cenário voltou a ser um pouco daquela coisa da minha casa, de ter que fazer comida, preparar. E aí a gente começa a pensar um pouco mais sobre as coisas que a gente está preparando, né?
ter um pouco mais de cuidado, porque se a gente mora sozinho e não se policia com as coisas, a gente fica comendo Burger King a vida inteira, né? E não dá. É verdade. Então, foi uma coisa que eu comecei a resgatar um pouquinho agora, depois de mais velha, de adulta. Tem, lógico, Uhum. uns 10 anos isso. Que, né? Ah, bom, programa de namorado é o quê? É comer, cozinhar. Então, aí começava a querer fazer coisas mais gostosas para agradar o namorado. Aí o namorado já gosta de cozinhar também. Então, assim, tudo foi juntando e casando para eu me direcionando para essa área mais de massas, de gastronomia e me saindo um pouco fora da área do direito. Mas, assim, eu Entendi. trabalhei anos, 7 anos, dentro de um escritório de direito bancário. E aí eu Aham. tava assim, estressadíssima, cansada, de saco cheio, assim, porque é um ambiente muito complicado, é coisa de banco, é meta, enfim. E aí, conversando bastante com meu marido, que me apoia bastante, ele falou assim, meu, tira um tempo, vai pensar no que você quer fazer, você tá estressado, se é isso que você realmente quer. E aí foi o que eu fiz. Eu pedi demissão, lógico, me organizei financeiramente, né? Guardei um dinheiro, enfim. E aí comecei a fazer minhas coisas em casa, comecei a cozinhar mais, que era uma coisa que eu também não tinha tanto tempo, né? E aí teve um dia que, tipo, tava passando em frente a Camicá, numa loja de produtos de casa, e tava uma máquina da Marcato na promoção. E eu sempre quis ter uma daquela, só que era muito caro, né? Aí eu falei, vou comprar, vamos ver, né? Aí eu falei, ó, já tem em casa. E aí eu comecei a fazer pra brincar em casa, tal, sabe? E aí eu comecei a resgatar um pouco disso, de massa, enfim, que é uma coisa que eu sempre comecei a fazer. Isso E foi aí, quando, Jorge? Que ano que foi isso? ai, Você começou faz a uns, brincar com a marcar? foi uns 4 anos atrás, já faz tempo. 4 anos. Aham, 2017 que foi quando eu saí do escritório, foi logo em seguida. E aí eu aham. falei, ai, quer saber? Aí eu comecei a pensar, né? Que foi quando eu comecei a pensar sobre o que eu queria fazer na minha vida. Eu falei, bom, já tô certa que eu não quero mais voltar a trabalhar com direito. Eu tô gostando de fazer isso. Na minha cidade não tem tantos espaços difíceis. Talvez isso possa me ajudar, né? Você é Então, de Ribeirão mesmo. Você nasceu aí, você é de. A sua empresa é em não, Ribeirão, né? não. Eu sou de Não? Bebedouro, que é uma cidadezinha aqui Ah, do lado de Ribeirão. tá. Uma cidadezinha assim, entre aspas, é uma cidade relativamente grande, tem 100 mil habitantes. Aham, E aí eu vim para cá para trabalhar, né, desse escritório e fiquei. Aí a gente acaba entendi. tocando a vida por aqui. E aí eu falei, ai, quer saber? E aí eu via que aqui era uma cidade muito grande, mas que não tinha muito isso, sabe? Ou tinham pastifícios que tinham uma outra pegada, ainda um pouco artesanal, mas assim, não com essa, da forma como a gente trabalha, de realmente fazer tudo com as mãos, né? Essa coisa mais delicada. Uhum. E aí eu falei, ah, vamos tentar, né? Vou começar, não custa nada. Já, já tô perdida E na você vida, pensei, começou, né? você começou de casa mesmo. Você falou, Comecei vou de casa. começar. E aí, só que assim, foi Tá. tudo muito assim, ah, vamos começar a brincar, pensei. Falei, comecei a fazer, dava para um amigo experimentar, falei, ah, você gostou? Ah, gostei. Ah, então, tipo, faz um post, indica, conta para os seus amigos, tal. E aí eu fiquei um mês mais ou menos fazendo isso, 2 meses quase. E o pessoal falou, não, Joy, Uhum. pode continuar, tá legal, tá bacana. Aí foi quando eu falei, ah, quer saber? Vamos começar a vender oficialmente. Aí foi onde eu criei o Instagram, já comecei a postar e falando que eu tava vendendo. Obviamente, no começo eu pagava para trabalhar, né? Porque a gente às vezes ia fazer entrega em lugares super longe e assim, eu nem cobrava entrega porque eu ficava assim, não, eu preciso conquistar a pessoa, conquistar o cliente, né? E não me arrependo, faria tudo de novo, porque eu acho que realmente é uma coisa super importante isso, porque hoje eu tenho contato com todos os meus clientes das antigas, eles compram massas minhas até hoje, sabe? É, Legal. é muito legal. Eu acho que esse contato direto com o cliente é muito importante, sabe? Para quem tá, principalmente para quem está começando. Eu acho Então, uma vantagem. uma coisa que você prezou muito no início foi ter esse contato, vamos dizer assim, bem próximo do cliente, né? Você mesmo tá ali, muitas Sim, vezes você mesmo fazer a entrega para eles. sim. Legal. Até hoje eu ainda faço bastante isso, eu mantenho bastante esse contato, mas é lógico que às vezes não Né? dá, assim, acaba sendo um pouco menos do que antes.
Uhum. Mas eu acho super importante porque eu consegui perceber que as pessoas elas gostam disso, sabe? De conhecer quem tá ali, quem tá levando. E às vezes eu percebia como, de eu falar assim, ó, eu tô indo aí, eu vou deixar na portaria, tá? E aí a pessoa, ai não, peraí que eu vou descer. E eu achava muito engraçado, tipo assim, muito legal. Engraçado de legal, sabe? De a pessoa querer Sim, sim. conhecer a gente. E aí eu comecei a pensar e dar mais valor a isso mesmo. Porque eu pensava assim, poxa, a Uhum. pessoa vai descer lá no prédio dela, ela podia pegar na portaria mais tarde, enfim, sabe? Então, assim, aí eu realmente comecei a me preocupar mais com isso. E aí eu sempre mandava mensagem perguntando, ó, tá tudo legal, tá tudo certinho, ter esse cuidado e manter esse relacionamento, sabe? Legal, E legal. aí comecei na minha casa, e até ano passado era na minha casa. Então, assim, eu fiquei por muito tempo na minha casa fazendo Você isso. ficou o quê? 3 anos em casa, então, 3 anos. basicamente. E aí, Sim, ano passado, você mudou para um espaço próprio, né? sim. Legal. Conta pra gente como foi essa transição, o momento que você achou que não dava mais para você fazer em casa. Você falou, não, agora eu preciso de um lugar. Como é que foi essa transição aí, né? Então, não é que eu sou uma pessoa que eu, assim, a gente, lógico, tenta se planejar na vida, mas, assim, esse negócio de planejar tudo perfeito já não dá comigo. Se eu não começo e Uhum, faço e meto a cara, parece que o negócio não vai. Então, não foi muito assim, ai, tô precisando. Sempre teve aquela necessidade, porque quando a gente está em casa, é aquela coisa de não ter tudo muito organizado. Então, assim, você tem as suas tarefas diárias de casa para cuidar, né? Você tem o uhum. cachorro, o filho, o marido, enfim, N coisas, né? E aí eu fui começando Meu trabalho não era muito organizado, no sentido de eu tinha que acordar, preparar a minha cozinha para começar a trabalhar. Então, muitas vezes eu começava a trabalhar super tarde. Não era aquela coisa que se eu quisesse acordar às 7 e a minha pia estava perfeita, tudo me esperando às 7. Eu tinha que acordar, limpar a cozinha, limpar tudo, cuidar de tudo, para, tipo, lá para umas 10 eu começar a trabalhar. Então, Então você estava assim, sozinha no começo, não tinha ninguém te tá, ajudando, assim. até hoje. Até hoje você está sozinha. Você não tem ninguém que te ajuda nem para organizar a cozinha e tal. Olha Tudo só, eu. gente. Tá Eu mesmo, vendo? Irene. 4 anos que ela tá, né? Não é fácil, não, Ela gente. iniciou, né? Não vou, E ela tá assim, sozinha. não É, vou ser conta, vai. ingrata, porque meu marido ele me ajuda muito na questão de, às vezes, precisar cuidar de algum, por exemplo, as coisas da MEI, toda a parte burocrática, administrativa, ele me Aham. ajuda. Se eu tô enrolado, ó, faz uma entrega para mim, ele corre aqui, ele me ajuda. Eu vim correndo para a loja e ele, não, vou te levo, vamos lá. Então, assim, ele me ajuda muito nesse sentido de me apoiar. Mas, assim, na questão mão na massa mesmo, preparação de tudo. Tá cortando um pouquinho aí, Joyce. Deixa eu ver. Joyce, tá me ouvindo? Joyce? Acho que travou lá. Bom, eu vou aguardar a Joyce retomar. Enquanto isso, gente, deixa eu ver se eu consigo chamar ela de novo aqui. Enquanto isso, gente, uma coisa que é muito legal que eu queria falar para vocês é o seguinte: é bastante importante a gente entender o conceito. Caiu aqui. Mas, Joyce, eu estava aqui enquanto esperando você voltar. Uma coisa que eu acho importante falar para eles, e aí você pode complementar essa ideia. A grande maioria das pessoas que começam a empreender, isso não só na área de massas artesanais, né? Mas assim, eu estou vendo que tem um pessoal aqui que da confeitaria que está assistindo a gente também. Muita gente começa a fazer doce também, ou às vezes pães, né? O pessoal começa em casa, né? Então começa pequeno, começa devagar, Sim. faz um investimento pequeno, e inicia esse trabalho na própria residência, arruma lá um espacinho. Então isso é o que tem de mais comum. Né? Mas uma Uhum. coisa que é muito importante é a pessoa entender, quando a gente fala de empreendedorismo, né? Muito importante
mesmo quem começa a trabalhar em casa, gente, tá? Vocês têm que ter em mente que você iniciou uma empresa, né? Uma vez que você iniciou uma empresa, tá? Você precisa entender que você precisa separar as coisas da sua empresa e as coisas da sua casa. Sim, Então, por exemplo, você vai usar o fogão para fazer o almoço com a sua família, vai usar a cozinha para fazer um jantar, e o resto do tempo você está usando a cozinha, está usando o gás, está usando energia, né? Você está utilizando tudo que você tem ali à mão, né? Então, muitas vezes você acaba trabalhando com todos esses insumos que você tem ali, né? E todos esses custos fixos, e a gente sim, precisa aprender, né? O empreendedor precisa aprender que ele tem que dividir isso, né? sim. Ele não pode, porque isso é engraçado, gente, parece óbvio, né? Mas eu, assim, na minha experiência, eu já escutei muita gente falando, não, mas eu trabalho em casa, então, assim, eu não tenho custo nenhum, É, não tem né? gás, E não tem isso é força. um grande erro, tá, gente? Tem É, custo, sim. Se você paga aluguel da sua casa, por exemplo, você tem que colocar isso na conta, né? Se sim. você vai gastar luz, você vai gastar o gás, né? Uma vez teve uma, eu não lembro onde foi, mas é uma história muito engraçada. Eu lembro que uma senhorinha, acho que foi alguma aluna minha de alguma época, eu não me lembro, mas ela falou assim para mim, né, que ela fazia doces em casa, mas ela não tinha custo nenhum com matéria-prima, porque ela ia no mercado junto com o marido e ela passava a compra tudo para o marido pagar. E aí, na cabeça dela, ela não tá. Tipo assim, o marido pagava, né? E aí ela tava tranquila, porque na cabeça dela os insumos já estavam todos pagos, né? Garantidos. Então, apenas assim, para colocar para o pessoal, né? Que assim, Simplificar, né? a gente começa normalmente a empreender em casa. Eu também comecei a empreender em casa depois que eu fui abrir um espaço, né? Mas a gente precisa entender que a vida de empreendedor começa a partir do momento que você entra no mercado, né? Você Sim, está fazendo para comercializar, você precisa oficializar uma empresa, né? sim. O ideal é que você já crie, nem que seja um MEI, né, Joyce? Para você É, poder emitir nota fiscal, é super né? Então, barato. assim, você se organize para ter uma empresa daí para frente, né? Sim. Então, aqui, É, você também começou em casa, você ficou em casa há 3 anos, acho que você deve poder falar um pouquinho sobre isso também, né? Pra sim. gente. Foi muito bom o período que eu estava em casa, porque, assim, os custos são menores, né? A gente tem custos, mas os custos são menores, lógico. É, mas, assim, é aquela coisa que eu falei, a gente tem que ter uma organização muito perfeita para você realmente fazer o seu trabalho render. E é um pouco mais complicado administrar essa dinâmica. Não é impossível, tanto que eu fiquei lá 3 anos, né? Mas conforme as coisas vão melhorando, a gente vai criando um pouco mais de corpo e confiança, a gente foi onde eu pensei, falei, quer saber? Vamos embora. Eu acabei, assim, o que me fez dar esse passo foi que eu comecei a dar um pouco mais de aula física e eu sempre alugava uma cozinha aqui para dar aula. E aí eu comecei Hum, a pensar, fazer conta. Falei, bom, eu estou gastando X reais por mês para alugar essa cozinha. De repente, se eu investir um pouquinho a mais, eu tenho um espaço meu onde eu vou ter acesso a ela, um espaço só meu, com tudo meu, o mês todo. E aí acabou surgindo uma sala meio que. Não estava nem procurando, uma amiga minha alugou uma sala, e aí a gente acaba ficando empolgada pela amiga, e aí acaba que começa a aflorar essas coisas na gente. E aí o preço da sala estava super bacana, cabia, assim, relativamente dentro do que eu podia pagar, porque isso é uma coisa que foi muito importante também para eu decidir. Por mais que a gente seja otimista e pense assim, vou ser mais confiante, também a gente precisa ter, assim, ser sensato e botar o pé no chão. Eu vou dar conta de pagar isso, né? Porque vem uhum. aluguel, Tem que mas ter um vem risco, um risco calculado, né? exatamente. Então, assim, eu não teria conta de arcar com uma despesa muito alta. Então, né? Às vezes você aguenta 1, 2 meses, mas e aí? Então, como o Uhum. aluguel era baixo, eu fiz conta, falei, não, dá para encarar, vamos ver, né? O máximo que vai acontecer é eu ficar no 0 a 0 e tá tudo bem. Porque eu acho que o começo é muito difícil, e como eu falei, no começo eu pagava para trabalhar, e hoje, em alguns meses, a gente acaba ficando no 0 a 0 porque, né, o começo a gente acaba tendo que reinvestir dinheiro,
comprar novas coisas, equipamentos. Então, assim, para mim, o fato de às vezes eu ficar no 00 já tá perfeito. Porque eu brinco, nossa, venci mais um mês. Paguei meu aluguel, paguei minhas contas, venci mais um mês. E aí o dinheiro que sobra, a gente tem que comprar novas coisas, né? Porque você estando num espaço físico, um espaço físico seu só para aquilo, você também começa a ter mais necessidades, né? Então você tá aqui o dia inteiro, você fica ali, ah, aquele canto podia fazer tal coisa. Ah, aquele canto podia comprar tal coisa. Ainda mais mulher, que nada tá bom, né? Mas é Então, justamente isso, né, Joyce? Porque, assim, conforme a gente começa a crescer, né, você começa pequeno, você começa a vender, aí você começa a aumentar o volume, né? E aí você fala assim, poxa, legal, eu estou vendendo mais, está entrando mais dinheiro. Só que a partir do momento que começa a aumentar o volume, você sente necessidade do quê? De começar a investir, né, num outro equipamento, exatamente. né, porque aí você começa a ficar, você vai chegando num ponto ali que você vê que com aquela estrutura que você tem, fica mais difícil de você se desenvolver, né? Exatamente. Estou vendo aqui um comentário do pessoal da Grão Pasta, tá aqui. Beijo para vocês, Ai, gente. beijo, meninas. Né? Elas estão falando aqui, tão difícil dar o próximo passo, né? Justamente porque elas É, começaram em casa também. Elas fizeram 2 anos de empresa esses dias, né? Fizeram aniversário. E elas ainda estão fazendo em casa, né? Mas, assim, a gente até já conversou um pouco sobre isso, né? Talvez para elas, né? Isso é uma coisa que elas vão obviamente, resolver ali, mas talvez seja a hora delas darem esse próximo passo, né? Porque sim, elas já chegaram a um ponto ali que elas estão fazendo muito sucesso, né? E estão precisando expandir. desenvolver um pouco mais. E aí todo empreendedor passa por isso, né? Estou vendo aqui a Ju também, Bolo Sobremesas. A Ju, ela é prima da minha esposa, ela está fazendo o maior Aham, sucesso com bolos também, e agora ela vai precisar já separar também, começar a fazer o bolo na loja nova dela, né? sim. E a Grão Passa falando, né? Caminho sem volta, né? Tem É. que, assim, senão você não avança, né? Você Não, é. fica empatado. E até você chegar num ponto, né, Joyce, de que você conseguiu aumentar o volume, conseguiu investir, você sempre vai ter um equipamento, alguma coisa que você tem que fazer manutenção. Aí você precisa começar a Uhum. contratar pessoas para ajudar, É. né? Você vai crescendo, né? E aí vai chegando até chegar o momento que realmente você tem um volume bastante grande, né? Que você consegue Sim, fazer o dinheiro girar. Isso leva um tempo, com né? certeza. Então, às vezes as pessoas elas começam, né? Já querendo um retorno mais imediato, e isso a gente sabe que é um pouco difícil, né? A gente ter É, principalmente com um investimento um investimento mais baixo no começo, né? sim. É, a gente brinca aqui em casa, né? Que a gente fala que em toda profissão, a gente, é que nem piloto de avião, a gente tem que ter pelo menos X horas de voos para É isso aí, poder legal. seguir o Isso caminho mesmo. adiante. E é Aham. realmente isso, porque assim, eu acho que às vezes a maior frustração das pessoas é realmente começar um negócio e esperar um retorno imediato. E isso colocando dinheiro ou não, independente, porque aqui mesmo na minha cidade eu vejo muitos lugares que o pessoal investe assim, uma porrada de dinheiro, faz lugares Já começa incríveis. grande, né? E não dura É, 2 meses. É muito triste, tem- né? Abriu uma Uhum. rede grande de supermercado aqui do Oba que durou 3 meses. Então, assim, você pensa assim, a estrutura que esses caras investiram para montar tudo aquilo. E aí, então eu acho que é muito importante parar, botar o pé no freio e pensar realmente. Beleza, tô pequeno, tá tudo bem. Que nem eu falei, eu sou a pessoa que não fica planejando muito. Eu não, para mim, a gente não tem que ficar tendo tudo perfeito na mão para começar. A gente tem que dar o passo inicial e o caminho a gente vai lapidando. Então, assim, e aí no meio do caminho, lógico, que eu acho que é importante a gente não se acomodar e começar Uhum. a fazer alguns planos, estudar, ó, será que daqui um ano eu consigo estar onde eu quero? Consigo ter um ponto físico meu? O que eu acho que a gente não pode é ter medo. Porque eu sou uma Perfeito. pessoa que eu já tive muito medo, o medo me barrou de fazer as coisas. E hoje, assim, lógico, que nem eu falei, eu faço alguns planos, né? Mas, assim, se eu vejo que nem eu falei, eu vou ficar no 0 a 0, então eu vou.
não tem problema, tá tudo bem. Eu não ficar devendo para ninguém, eu não prejudicar ninguém, então tá tudo certo, Uhum. porque ninguém vai ter retorno imediato, é muito difícil. É, com certeza. O empreendedor, ele precisa ter coragem, né? Sim, Por mais que a gente planeje, por mais que a gente faça cálculo, por mais que a gente seja cuidadoso, o empreendedor, ele tem que arriscar, sim, né? Então, só que é o que eu falo, né? É importante a gente começar e a gente ir sentindo o mercado, né? Então, o que que eu falo sim, sempre para os meus alunos que vão começar a empreender, né? Então, começa é, fazer exatamente o que você fez, é o que a maioria faz, né? Começa a fazer primeiro para as pessoas que conhecem, para como se fosse uma validação, né, do seu sim, produto. Depois você vai, começa a fazer a venda, você aí você vai melhorando, né? Você melhora a sua embalagem, você começa a melhorar os seus processos, sim, né? Você começa a entender melhor a logística, né? sim, Começa a estudar mais sobre, porque o empreender, no caso, né, não é apenas a parte técnica, né, Joyce? O é, empreendedor, ele precisa estudar sobre empreendedorismo, gente, né? O empreendedor, ele precisa entender de negócio. Ah, eu tive que é, aprender isso na porrada também, eu também. né? Entender que aquela planilha, né, gerencial que você faz de entradas e saídas e contas a pagar, isso aí é tão ou mais importante do que o seu produto em si, Sim, porque se você não, porque quando a gente cria uma empresa, né, quando a gente decide ser empreendedor, por mais que a gente ame o nosso trabalho, seja uma coisa de artesão, mas a gente não cria empresa para perder dinheiro, a gente cria empresa para ganhar dinheiro, sim, né? E a gente precisa, então, estudar sobre negócios, né? E aí você vai, só que você tem que começar, é o que você falou, sim, né? Você tem que começar e assim, e vai, tem que criar coragem e começar. Né? sim. A gente conheceu a Ana, né? Não sei se a Ana está por aí Acho que ela esses tá, tempos. ela mandou mensagem aqui agora. É, Agora há a pouco. Joyce deu aula para ela também veio para cá fazer umas aulas comigo, e a gente está super orgulhoso dela, né? Nossa, Porque demais. ela trabalhou muito tempo numa área, né, uma área empresarial, e daí ela agora parou tudo que ela fazia e está investindo, está empreendendo. Olha ela aqui, ó. E agora ela está empreendendo na área de Ela é massas fiel. artesanais. Não abandona a gente. Ela começou e está detonando, está fazendo umas massas Não, as lindas, massas né? dela Tá são realmente incríveis. está super orgulhoso dela. E também está começando devagar, está começando em casa, né? Exatamente. Tá começando a desenvolver. Então é isso, né? A pessoa precisa ter esse start, né? Não, eu preciso Sim, começar e e aí é legal a gente falar, né, Joyce, que é justamente essa questão assim, quando a pessoa resolve começar a empreender, né, o que que você entende que seriam assim esses passos essenciais, né, para a pessoa falar, não, eu quero começar. Quais são as dicas que você daria para elas? bom, eu acho que primeiro, assim, de tudo é ter foco em uma coisa. Por exemplo, eu acho super bacana. Eu tenho várias amigas, clientes, alunas que fazem assim, pão, massa, pizza, faz cestas, várias coisas, mas são pessoas que já trabalham com isso há algum tempo. E às vezes eu vejo que meio que quando a gente precisa do dinheiro, a gente quer fazer muita coisa, abraçar o mundo, fazer um pouco de cada coisa. E aí eu penso que às vezes talvez isso não seja um bom começo, porque aí você perde um pouco o foco da coisa. E aí você vai ter que Uhum, ter dinheiro para manter vários ingredientes diferentes, você vai ter que ter vários preparos diferentes, talvez a sua rotina você não consiga trabalhar de forma otimizada, organizada. Então, assim, um conselho meu, que foi como eu comecei, eu tinha opções de massas mais reduzidas. Eu nem fazia massa recheada no começo. Então, eu ia começar, de repente, com um cardápio pequeno, reduzido, onde você consiga fazer coisas no volume, porque né, a gente não tem máquina, extrusor, essas coisas que a gente consiga fazer quilos de massas no dia. Então, massa artesanal, processos artesanais, pães, bolacha, torta, qualquer coisa, eu tenho certeza que qualquer outro preparo desse também leva muito tempo quanto fazer uma massa.
Então, eu penso que se a gente está numa linha de produção fazendo assim, vou tirar o dia para fazer ravioli, então aquilo rende. Se eu tiver que fazer 2 ravioli, 2 tagliatelle, uma torta, um cheesecake, um pão, não vou fazer nada naquele dia. É verdade. Então, eu acho que primeiro de tudo é pensar, vou focar o meu negócio no começo para essa coisa, e depois ir expandindo conforme o tempo, porque eu no começo levava 1 hora para abrir meio quilo de massa, hoje eu já faço mais rápido. Então, assim, ao longo do tempo a gente também vai, assim, desenvolvendo mais habilidade e vai trabalhando mais rápido, né? Então, eu acho que aí você vai conseguir também, na sua organização, anotar, nossa, eu tô passando X horas ociosas na minha semana. Então tá, vou começar a fazer molho nessas horas. Ah, tal dia eu tô ficando ocioso. Ah, vou começar a fazer massa recheada. E aí você começa a reorganizar a sua rotina, que é como eu Perfeito. trabalho hoje. Tipo, segunda-feira eu tiro para fazer molho, terça-feira eu tiro para fazer massa seca. E por aí vai, sabe? Organização mesmo. Joyce, eu concordo 100% com o que você falou agora. Até a Luquinha está aqui, a Elisa. Ai, um Legal. beijo, Elisa. Parece que a história Verdade. de todos é a mesma, né? Estamos na mesma sintonia, buscando, investindo, aprendendo dia a dia. É isso aí, É Elisa. isso aí, a gente Obrigado não aí para pela nunca, participação. gente. E olha só, gente, isso aí que você falou, Joyce. Gente, eu juro que eu não combinei com a Joyce, tá? A Mas gente não teve ela tempo para falou isso. esse assunto do cardápio, né? E olha só, eu tinha até separado um cardápio aqui para mostrar para vocês, justamente sobre isso que você falou, porque eu aprendi isso na marra, tá? Eu também. Quando eu, quando eu abri a minha empresa com ponto físico, em 2008, tá? Que era uma loja de massas artesanais, da qual eu fiquei 6 anos, né, com essa empresa. Eu abri, gente, olha só, era essa aqui, ó, era a Massaria Artigianale, né? E eu tinha um cardápio, ó, um monte de coisa. E aí aconteceu justamente isso aí que você falou, né? Eu acabava Hum, que o trabalho não rendia. Mas hoje, se os meus alunos que estão aí podem falar, né? Quando eu falo para eles, né, que vão começar o negócio, eu falo, gente, pensa em algumas massas, né? Então, peraí, vamos começar com uma. Você quer uma massa? Quer massa recheada? Então pense em uma, duas, tá? Vamos fazer um sim. macarrão. Vamos começar com poucas opções. Você vai, né, eu gosto de usar esse termo, né, que não existe, né, mas assim, você vai masterizar, né, ou seja, você vai dominar essas massas que você vai vender, ou seja, você vai ficar um avião nessas massas para depois Uhum. você começar, né, porque o que que acontece? Às vezes você quer abraçar o mundo, aí você acaba não é nem só a questão de você não dar conta, mas aí o que você está fazendo não fica tão bom, né? Não É, fica aquela coisa com qualidade que você quer. Né? Então, o que eu sim, falo, pessoal, vai fazer 2 tipos de ravioli, então você vai aprender a fazer 2 tipos de ravioli. É igual eu falo para o cozinheiro, você quer aprender a perfeito. cortar cebola? Você vai cortar um saco de cebola, até você ficar bom a cortar cebola. Né? Uma E o amiga que tá ravioli, aqui você vai... hoje fez isso comigo uma vez Sério. no Ó, você restaurante vai dela. fazer... Falei, você vai fazer esse ravioli até você ficar boa, até ele ficar bonito, até ele ficar perfeito, até ele ficar, É, né? E aí depois você vai introduzindo outros itens, né? E vai sim. sempre treinando, sempre para tudo que você oferecer, ser de qualidade. É a mesma coisa que aquele restaurante que abre com um cardápio enorme e daí depois se perde na hora de soltar os pedidos, os pratos. Você fica já com aquela impressão que o prato não tem aquele cuidado, né? Não teve Não aquele tem carinho. aquele brilho, né? Esse carinho. Exatamente. Então, acho que pessoal, quem estiver assistindo aí, que estiver pensando em começar, isso, a gente falando em massas, mas acho que vale para outras áreas também, É, né? Pense em começar com poucas opções, né? E dominem essas poucas opções, façam elas ficarem realmente boas, né? sim. Serem aprovadas, terem um ótimo feedback, e aí depois, aos poucos, vocês vão introduzindo outras opções. É Né? Eu porque acho que vai ser isso é uma parte automático. bem importante. Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, é que vai ser uma coisa automática. Com o tempo, vocês Exato. mesmos vão perceber que vocês estão produzindo mais coisas em menos tempo e vão se pegar ociosos em alguns dias. E aí você vai pensar, bom, eu tô com esse tempo. E aconteceu isso comigo, eu tô falando por livre
livre e espontânea experiência. As segundas, as terças-feiras, começo de semana é sempre mais tranquilo. Então foi quando eu comecei a pensar, deixa eu ver. Porque assim, eu não vou. Empreendedor não pode se dar o luxo de ficar parado, né? Meu marido até brincava comigo, ele assim, você tá meio Nem ocioso, consegue, né? né? Não, não dá. Você trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, não tem. Não trabalhando fisicamente, né? Mas assim, pensando, Instagram, A cliente cabeça não para. respondendo. Então, eu acho que além de vocês tentarem organizar a rotina de vocês, ter foco com alguma coisa, também é começar a anotar essas coisas, a perceber. Estou trabalhando da forma como eu devo trabalhar? Estou rendendo? Poderia render mais, sabe? Começar a se policiar, principalmente em casa, né? Porque é uma coisa que acontecia muito comigo. Eu acordava cedo, mas eu ia tomar aquele café, tipo, vagarosamente, ligava o jornal, assim, aí ficava lá no WhatsApp, aí às 10 eu comecei, aí limpava a cozinha, às 10 eu começava a trabalhar. Às 10 eu já tenho que estar aqui, ó, fazendo muita coisa. Então, Exatamente. assim, tem que se policiar, porque em casa a gente acaba se permitindo. Então, eu acho que é só isso. Exatamente. Eu acho que em casa, mais do que nunca, né, o empreendedor ele tem que criar uma rotina para ele, né? E, e tem que entender também o seguinte, né, pessoal? Não adianta, é lógico que no começo, às vezes, né, você tem um espaço pequeno, tem pouca estrutura, começa a pegar muita encomenda, e aí você acorda 6 horas da manhã e igual a Ana tava louca esses dias aí, acorda 6 horas da manhã, fica trabalhando até meia-noite, Nossa, aí não consegue dormir, fica pensando. Só que o que que acontece, gente? Isso é normal no começo, principalmente, só que você tem que entender que isso não pode ser uma regra, isso tem que ser uma exceção. Né? sim, Se você contratar alguém para trabalhar com você, você não vai poder pedir para a pessoa trabalhar das 6 da manhã até 10 horas da noite. Né? sim, Então, você também tem que criar uma rotina para você, com planejamento, para que você sim, trabalhe dentro de um tempo aceitável, para você sim, também descansar um pouco, porque senão, gente, ó, a cabeça não aguenta. pira. Né? E às vezes a É, pessoa ainda está trabalhando em outro lugar, né? Eu sei que a Ju, uhum, por exemplo, que faz bolos aí que está aqui, né? Ela estava trabalhando em outro lugar, chegava em casa e ficava fazendo bolo, sei lá, até que horas da noite. sim, tem Né? muita E eu, gente fazendo lógico, isso isso. no começo faz parte, né? Mas é importante entender que isso precisa. Você vai buscando soluções para conseguir chegar num ponto, né? E ter uma rotina mais organizada, porque senão ninguém aguenta. É puxado mesmo. Acaba se tornando depois um problema até emocional para você, né? Porque aí você Com fica com a certeza. obrigação do trabalho de dia e aí a massa, que é uma coisa que é para você fazer com prazer e com amor, acaba se tornando também uma obrigação, mas não aquela obrigação gostosa, né? E aí já Exatamente. perde o brilho da coisa. Exatamente. Tanto Perfeito. eu, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar fazendo poucas coisas. Primeiro, como eu falei, eu faço tudo sozinha. Eu não tenho máquinas grandes, trabalho com meu marcato, meu cilindro pequeno. Então, assim, eu tenho uma limitação física e eu aceito isso, ponto. Eu não tenho maceira, eu faço tudo na mão. Eu trabalho 4 anos, gente, eu não tenho uma maceira. Então, assim, quando às vezes alguém fala comigo, eu não tenho maceira, para, tá tudo bem se você não tem maceira. Então, assim, dá para fazer muita coisa, gente. A gente vai trabalhar anos e anos e falta muita coisa ainda pra gente. Gente, vocês estão ouvindo aqui a Joyce falar? Não tô Então, ó, falando, gente. presta atenção. A Joyce está trabalhando como pastaia há 4 anos e ela está com a Marcato 150, né, e sem maceira. E a Joyce, ela tem, entra no Instagram dela, lá vocês vão ver que ela produz bastante, né, ela tem bastante demanda. Então, eu estou falando isso, Joyce, porque tem muita gente que já quer começar comprando um cilindro de R$ 5.000, já quer Não, começar a gente, pelo fazer. amor de Deus. Não, assim, se você tiver É condições, lógico, né? legal, tem que, né, lógico que você vai investir em Sim, alguma coisa que vai te facilitar, né? sim. Isso é óbvio. Agora, se você, gente, eu não tenho, eu não vou empreender porque eu não tenho dinheiro para comprar Não. um cilindro, um cilindro grande e uma maçã. Não, você não precisa, Exatamente. né? Quando eu vim pra cá, a minha decisão foi: ou eu pago aluguel, ou eu compro um cilindro maior. Pensei, preciso pagar aluguel, é minha prioridade.
consigo sobreviver com o meu marcato, ele tá bom, funciona, tá lindo? É lógico, não é o melhor dos cenários, poderia ter aquele enorme, poderia ter uma extrusora, financiar, parcelar, a gente pode ter tudo, né? Desde que a Sim. gente planeje. Mas eu falei, é uma prioridade na minha vida? Não é, eu consigo tocar um tempo assim, sabe? Então aí é onde eu entro. Eu falei, eu preciso. Bom, então tá, eu decidi não comprar, tem uma limitação física. Então eu chego no ponto que eu preciso saber, às vezes, dizer não para um cliente, preciso ter a organização da minha semana, porque aí eu consigo tocar da forma como eu escolhi, sabe? Às vezes, o que eu faço? Eu faço massa recheada, só que eu faço um tipo de massa por semana. Porque aí acontece que eu falei, eu trabalho com organização, eu faço uma Ah, coisa. é isso que eu ia te perguntar também, para você explicar para a gente. Como que é o seu cardápio? Como que você trabalha no dia a dia? É com encomenda? Você tem cardápio fixo? Porque aí, você explicando isso é legal, porque algumas pessoas hoje elas têm essa dúvida, né? Será que eu já começo com um ponto, com cardápio fixo, com massa ali num balcão refrigerado? Eu trabalho só com encomenda? Como que você trabalha, como que você entende que é uma dica que você daria para o pessoal que está começando? Bom, eu penso assim, o que eu consigo, que nem você falou, dominar com mais facilidade, eu consigo manter fixo, que são as massas de macarrão. Então, massas longas, fettuccine, pappardelle, essas coisas que a gente faz com bastante facilidade, eu mantenho várias opções. Se a pessoa, eu sempre tento deixar alguma coisa pronta aqui, mas se a pessoa me liga, eu quero de um dia para o outro, meio quilo de massa de um espaguete, alguma coisa longa, que é rapidinho, eu consigo atender. Então, isso eu deixo aberto, tanto para encomenda quanto para algumas opções aqui e com algumas, eu tenho uns 6 tipos de massa, assim. Agora, as massas Tá. recheadas, não. As massas recheadas eu coloquei para mim muito certa que eu faço um tipo de massa por semana e ponto. Porque senão acontece isso que eu te falei. Não rende. Ou Uhum. às vezes o que acontece? Eu tenho 5 pedidos de ravioli de mussarela de búfala e um só de frango. Aí eu vou ter que fazer um monte de recheio de frango, abrir um pote de repente, um creme de ricota. Obviamente eu vou consumir aquele produto na minha casa, mas é certo eu pensar assim? Então, na minha cabeça não. Se eu comprei aquilo para minha empresa, eu preciso trabalhar organizado para aquela. Dá uma travada aí, Joyce. Travou um pouquinho. Gente, essa questão aí, só esperar a Joyce voltar, né, por exemplo, ela faz um ravioli por semana, né, e deixa esse ravioli à disposição, ela faz a divulgação desse ravioli para os clientes comprarem, né, e hoje tem muita gente que faz justamente isso, né, algumas opções só, né, por semana, e algumas opções só por encomenda, por exemplo, né, dependendo, tá, da sua demanda. Né? Ao invés de você fazer uma quantidade grande, né? E de você fazer uma quantidade grande e você não ter certeza da saída, né? Voltei. Tá dando 30 minutos e me derruba. Não sei por quê. Ué, que será? Estranho. Mas vamos lá. Mas eu volto. Só complementando, né? Então você faz o ravioli uma vez por semana, Gera, como eu não um tenho. tipo, né, por semana. Porque assim, que nem eu falei, eu tenho um espaço físico, mas, por exemplo, acabei não tendo dinheiro para investir num freezer grande, essas coisas. Então eu faço tudo fresquinho, toda quinta e sexta-feira, e entrego para as pessoas fresco para elas consumirem no final de semana. E aí, Legal. como eu falei, eu faço só um tipo, porque na minha cabeça, se eu tiver que abrir vários ingredientes de várias coisas diferentes, nem sempre, que nem eu falei, eu vou consumir aquele pote inteiro da ricota, porque às vezes eu estou fazendo, por exemplo, uma massa de recheada de ricota e a outra de batata. E aí eu não vou Uhum. usar toda aquela ricota. Então, eu sabendo que naquela semana é só aquele tipo de ingrediente, eu vou comprar tudo contadinho para aquilo e pronto. Porque não dá Uhum. para fazer uma receita usando só meio, usar uma ricota inteira. Sempre vai sobrar alguma coisa dessas medidas. Que nem eu falei, a gente pode consumir em casa. Mas aí o problema é que depois a gente sempre vai ficar assim, sobrou, eu levo para casa. E você tá Mas aí é pagando que por tá, né? isso.
a empresa pagou por isso, né? Exatamente. E esse dinheiro ele tem que voltar para a empresa, né? E aí é onde aqui entra aquela coisa que eu falei, né? A gente precisa saber separar muito bem as coisas, né? O Sim, que você comprou com o dinheiro da empresa, né? Precisa voltar para a empresa, tá ali para ser produzido e voltar, né? Então, mas isso é interessante, né, Joyce? Eu vejo hoje muita gente fazendo, por exemplo, o ano passado eu estava fazendo aqui as massas só por encomenda, né? Então eu pegava encomendas de segunda até quinta, de 3 opções na semana. E aí eu fechava as encomendas na quinta. Então, quando eu fechava, eu sabia exatamente qual a quantidade de insumos que eu tinha que comprar para fazer. uhum, Então, eu praticamente não perdia nada. Sempre fazia um pouco a mais, pouca coisa para ter uma margem, né? sim, Mas era basicamente já sabendo aquilo que eu. Na verdade, eu ia produzir o que eu já vendi, né? E aí entendi. eu produzia isso na sexta e no sábado e fazia entrega no sábado. Tem muita gente, o pessoal da Grão Pasta mesmo faz, se eu não me engano, né, as meninas podem me corrigir aí, mas é uma questão de assinatura também de massa, né? Então, tem muita Sim, gente trabalhando com isso hoje, que é outra proposta que eu considero muito legal, muito interessante, né? Então, sim, hoje a gente tem vários outros tipos de opções do que só aquela mais tradicional que a gente conhece, né? De chegar, vou produzir um monte de coisa, vou colocar lá e vamos rezar para ver se vai vir alguém aqui comprar, é né? difícil. Eu acho que no começo, principalmente, né, pessoal, é interessante você procurar essas outras alternativas do que produzir um monte de coisa e ficar esperando o Com cliente. certeza. É porque é muito delicado, ainda mais a gente que produz tudo muito artesanal, sem conservante, sem nenhum Exatamente. aditivo, né, para Uhum. manter aquilo fresco. Então, é uma coisa que infelizmente vai estragar muito fácil, não tem como fugir disso. Então, eu prezo muito por isso. E eu vejo que os meus clientes não têm problema nenhum, eles adoram. Eles até me ligam, ah, o que você vai fazer essa Sim, semana? E aí eles porque ficam pegam mais empolgados. fresco, exatamente. E isso essa relação com o cliente é legal, porque eles gostam disso. Eles falam assim, olha, eu vou fazer hoje o seu pedido, eu vou fazer essa semana aqui, eu estou fazendo, então ele sabe que você vai entregar um produto fresco para ele. E tem mais, né, Joyce? Hoje a gente tem a facilidade de usar as redes sociais. Tá certo que nem todo mundo tem essa Sim, habilidade, nem todo mundo tem conhecimento, tem gente que está aprendendo, mas sim, uma dica que eu dou, gente, vocês precisam se desenvolver bem nas redes sociais, sim, porque elas vão ser parte fundamental do negócio de vocês. com Então, certeza. usá-las, né? Você fazer, por exemplo, hoje eu vou fazer uma massa diferente aqui, né? E eu vou colocar que eu estou fazendo essa massa fresca e você usa a sua rede, você usa até listas, né, no WhatsApp de clientes que você tem para você jogar para os seus clientes que você está fazendo aquele produto hoje ou que você vai Sim. fazer tal massa amanhã, né? Então você pode usar muito bem, né, as redes para poder ser Sim, uma ferramenta de venda poderosa, né? com certeza. Eu acho que o Instagram hoje está, assim, de parabéns com todas as ferramentas que a gente tem acesso. A gente brinca muito em casa, meu marido fala, você já parou para pensar que antigamente a pessoa tinha que pagar quantos R$ 1.000 para atingir, sei lá, 1.000 pessoas na TV? Porque antes era só TV, né, que a gente tinha esse alcance. Hoje você patrocina, sei lá, 10, R$ 15 no Instagram, ele já te dá um alcance de 1.000, 2.000 pessoas. Sim, Então, é verdade. usar o Instagram, o que você falou também concordo plenamente, assim embaixo. Eu acho que é realmente, assim, criar uma rotina de também tá aqui, fotografar. Eu brinco até, dou consultoria para alguns lugares, e sempre falo, gente, fotografa os processos, posta, alimenta, sabe? Cria essa rotina, porque o seu cliente está ali, ele está olhando. A gente acha que as pessoas não estão olhando a gente. Mas elas estão. Então, assim, é super importante vocês realmente É verdade. mostrarem o que vocês estão fazendo ali no dia a dia, sabe? E você vai ver que, assim, vai começar a girar uma demanda maior. É muito importante. O Instagram ajuda demais. Demais. A gente, o O, Alexandre e eu, a gente tem mais ou menos o mesmo perfil. A gente é meio velho com o Instagram, estamos se soltando um pouco agora, né? Mas é porque a é gente chegou a verdade. essa conclusão, conversamos já sobre isso, né? Que realmente o Instagram é uma mãe, Mas assim. não tem como fugir dele, né? Não. Dinheiro O tá aqui, Joyce, gente.
O Jean Vito Massas aqui, ele está perguntando qual que é a média que você consegue produzir por semana. Você tem esse número, assim, quanto de massa você Ó, consegue a produzir, média mais ou não, menos? mas assim, já peguei um de massa numa semana. E assim, sem sofrer, trabalhando num horário tranquilo, sabe? Ô, Joyce, cortou um pouquinho, você consegue repetir para a gente, Sim. por favor? A média, assim, eu não tenho. Tá cortando aqui, gente, espera aí. Vou esperar ela voltar. Ela vai te respondendo aqui. Deixa eu ver aqui a Alissa está participando aqui também, da The Grande Massas. Ela está falando o seguinte: boa noite, Joyce Alexandre. Eu produzia de acordo com as encomendas, tinha que ter vários insumos ao mesmo tempo. Faz 3 semanas que eu resolvi mudar. Quem resolve a produção sou eu. Né? Eu posto a produção da semana e as encomendas são em função disso. Legal, Alissa. É justamente isso que a gente está falando, né? Então, uma forma de você conseguir otimizar a sua produção, evitar perda de insumos, né? Evitar de fazer uma produção que muitas vezes você não sabe se vai ter essa saída toda, né? E você consegue ficar mais no controle do negócio, né? Vamos dizer assim. É lógico que tudo isso, né, pessoal, tem que ser medido com relação à questão do volume de vendas também, né? Se fazendo isso você vai conseguir ter um volume de venda. Estou chamando aqui. Ai, gente, que vergonha. Não sei por que tá Pois, acontecendo isso. imagina. Desculpa, viu? Então fala de novo para a gente, Joyce, que não deu para pegar a sua resposta sobre o volume de produção seu hoje. Então, atualmente meu foco é mais aula, então hoje eu não fico assim contabilizando o volume. Mas já peguei uma encomenda bem grande uma vez para um restaurante, eu consegui fazer aproximadamente 10, 12 quilos, se eu não me engano, de massa na semana. E assim, trabalhando tranquila, sem ter que acordar super cedo, ficar até de madrugada. Eu coloquei uma meta, eu tinha que fazer 4 quilos naquele dia, 3, 4 quilos, alguma coisa assim naquele dia, e cumpri. E aí é Uhum, super tranquilo. Quando eu tinha muita coisa para fazer, o que, que eu fazia? De manhã eu fazia todas as massas e depois do almoço eu abria. Então, assim, é realmente criar uma linha de produção. Porque aí você consegue fazer as coisas renderem mais fácil, né? uhum, legal. E foi mais ou menos É, isso. a Comidinhas da Thalita, ela está falando aqui que ela produz o que eu produzo o que já vendi, troco o cardápio toda semana, né? Dá certo, né? É, Legal. não, legal, dá certo. É porque aí você conseguindo organizar, e se você tiver fluxo para isso também, assim, na verdade não é que eu vejo um problema, mas é que na minha rotina eu achava que funcionava melhor eu fazendo só uma opção. Obviamente que se Uhum, viesse alguém, por exemplo, tem um chefe aqui na cidade que ele faz jantar na casa das pessoas, ele sempre pega massa comigo. Para ele eu faço o que ele quer, porque ele chega e fala, Joyce, eu quero 80 raviolis. Aí beleza. Tá, aí eu faço. Agora, o que não dá é para você ficar abrindo várias exceções para fazer, por exemplo, uma caixa, uma porção, entendeu? Na minha visão. exatamente. É isso, gente. Quem está no negócio aí, vocês vão perceber que realmente você vai precisar ter também um determinado fluxo, né? Até você atingir. Se você está fazendo por encomenda, né, é legal você vai ter que ter um ponto de equilíbrio aí, né? Sim. Chegar num determinado número de encomendas, né, que você vai conseguir ter o pagamento, né, das suas contas, né, para valer a pena você conseguir desenvolver aí além disso, né? Aham. Então, por exemplo, as encomendas que eu estava fazendo semanalmente, né? Então, eu precisava vender no valor que eu estava vendendo, eu tinha que vender pelo menos, no mínimo, umas 55, 60 encomendas Assim, para valer a pena a semana, vamos dizer assim. caramba. Então, assim, era um. Por quê? Porque é um produto.
que eu estava trabalhando diferenciado também, né? Então, por exemplo, né, uma caixa diferente, né, Sim, personalizada, farinha italiana, um produto diferenciado. Mas assim, tinha que vender 55 caixas para realmente ter um, um retorno legal, vamos dizer assim, sim, né? Mas a gente precisa entender, pessoal, que no começo é mais difícil, como a Joyce falou, às vezes a gente vai ficar devendo, vai ficar no 0 a 0, mas a gente tem que buscar sempre e tem que entender que nós precisamos buscar um volume de venda. Você vai fazer por encomenda no início, você vai fazer uma assinatura, você vai fazer um. Mas o objetivo, como eu falei aqui no começo, você tem um negócio, seu objetivo é fazer dinheiro também, né? sim. Não é apenas fazer pelo prazer ali. Então, eu acho que para você conseguir realmente ver esse dinheiro entrando no seu negócio, você vai ter que atingir um determinado volume de venda, né, Sim. para fazer a coisa girar, para fazer o negócio acontecer, né? Com certeza. Quando eu Então, também, uma coisa que, só fazendo um parêntese aí no que eu estava falando de fazer um tipo só por semana, o que também me fez tomar essa decisão é que, por exemplo, se eu compro 1 quilo de mussarela de búfala, é R$ 40. Se eu compro 3 quilos, aí era tipo R$ 30. Então, quando você também e, compra no mais, né, você consegue ter um preço melhor. Então, isso também exatamente. influenciou Que para. é isso que vai entrando nessa questão do volume, né, que eu estou falando. Que daí, Sim, quanto mais você vende, quanto mais você produz, mais você vende, mais barato você começa a pagar nos insumos também. sim, Começa a virar um ciclo, né? Porque quando você está no começo, você vai no mercado comprar as coisas, né? E aí você paga caro sim. pra caramba, Nossa você Senhora. paga um absurdo, né? E é assim mesmo, no começo é assim mesmo, porque É, você muitas vezes não vai comprar um balde de 3,5 litros de creme de leite fresco que vai vencer dali 2, 3 dias, se você não for usar tudo, né? Então você vai sim, comprar o menor. E aí você vai pagar mais caro, não tem muita saída, né? Então, por isso sim, que eu estou falando dessa questão o empresário ele tem que ter volume de venda, ele vai precisar ir aumentando isso gradativamente, sim, né? é. Vamos ver se tem mais algum, vamos ver algumas perguntas aqui. Você consegue ver aí também, Joyce? Eu tô na Vê se tem alguma aí que Santa você Madre acha que é legal para gente. Artesanal. Deixa eu ver, mudando de tudo, estou começando a olhar em produção, já foi fazer como oferecer. Essa da entrega é uma coisa boa, que eu fiquei muito na dúvida, que o Rafael perguntou qual a melhor Ah, tá. forma de entrega, particular ou plataforma tipo iFood. Gente, eu acho que é uma coisa que você tem que pensar e fazer conta. Não adianta fugir de fazer conta. Tem o Alexandre falou, tem que colocar tudo na ponta do lápis. iFood, essas plataformas geralmente elas têm umas taxas bem altas, né? Para mim, Joyce, não compensava, porque eu acho que chegava a quase 30%. Aí eu pensei assim, putz, eu vou ter um sócio dentro da minha empresa, praticamente, né? E aí eu pensava, a partir do momento que eu colocar no iFood, eu vou trabalhar o dobro e ganhar menos. Então eu preferi trabalhar menos e ganhar mais, que para mim ia ficar mais ou menos ali na mesma. Mas essa é a minha maneira de pensar. Então, é importante que vocês façam conta, primeiro de tudo, e pensem sobre esses pontos. Outra coisa que também me fez pensar era: eu trabalho com massa. E minha massa vai numa moto que vai chegar lá toda estraçalhada, tombada dentro da caixa. É isso que eu ia falar, né? Você tem que ver o produto que você vai colocar para entrega de moto, Sim, né? Então, se é um produto congelado, e vai ser uma entrega, você sabe que é rápida, porque, por exemplo, aqui Londrina é uma cidade de 600 mil habitantes, é uma cidade relativamente grande, mas assim, você demora de moto meia hora, 40 minutos no máximo para você ir de um ponto no outro. aham, Agora, se você mora em São Paulo, por exemplo, você vai fazer uma entrega de um produto congelado, não sei como que funciona, né? E se sim, for um produto muito delicado, né, uma massa recheada, fresca, então tem que é, tomar esse certo cuidado, né, com relação ao delivery, né? Mas é, hoje o delivery é uma realidade, né, gente? é, Dessa pandemia ele veio para ficar sim, e muita gente, inclusive, está adaptando, né, os seus produtos. Eu até vi ele aqui agora, um aluno meu, né, o Fabuloso.
ele lançou aí no iFood um delivery de massa, né? Mas ele já entrega o prato pronto na casa do cliente. Aí, então ele faz lá uma massa com molho, né? E já entrega como se fosse um restaurante mesmo, né? Entrega o produto pronto. Então isso funciona tranquilo, Funciona, né? normal, é. O delivery, né? Eu acho que uma dica legal, que até funciona, eu tenho uma amiga minha, que é lá do Italy de São Paulo, a Kathleen, ela começou a fazer banoffee. E assim, banoffee é uma torta extremamente delicada, né? Que vai fresca, creme de leite fresco, toda cheia daqueles desenhos maravilhosos. Ela assim, Joy, não dá pra deixar na mão de motoqueiro. E o que que ela fez? Ela encontrou um motoqueiro que ela paga fixo para ele. E aí ela combinou com esse cara de ter mais cuidado, né? Todo aquele uma conversa toda bem resolvida, e hoje ela tem ele fixo e faz para ela. Então, de repente, se vocês também procurarem alguém que possa fazer nesse sentido para vocês, porque aí com certeza vocês também vão ter um valor bem mais reduzido, né? Porque os motoqueiros de iFood, coitados, eles nem recebem tanto, se for ver, né? As taxas, os valores altos ficam mesmo para as plataformas. Então, de repente, procurar algum motoqueiro, alguma pessoa que possa fazer que vocês terceirizem esse trabalho, ou a pessoa retirar na sua casa, né? Não sei. Eu acho que cada um tem que analisar a realidade, né, É, do negócio, de onde está inserido, né, é sim, uma coisa um pouco particular, né? sim, Vamos ver. tem que pensar e fazer Ah, conta, gente. uhum. Vamos ver se tem mais aqui. O pessoal está perguntando aqui. Não, peraí. Ó, a Thalita está falando aqui. Eu decidi não colocar no iFood porque meu produto é muito especial. Faço com muito amor. Se houver problema na entrega, não é possível repor em 15 minutos. Eu tenho uma entrega própria. Ela está em São Paulo. Essa minha Legal. amiga também é de Então, ela... São Paulo. Acho que São Paulo também é um Uhum. universo paralelo, né, gente? Porque também a demanda lá é diferente, né? Que nem Com você falou. certeza. Aí você consegue chegar de ponta a ponta em 40 minutos, né? Lá você, pra andar às É, vezes 1 quilômetro, você leva esse São tempo. Paulo é outro mundo, né? É. Tem uma outra pergunta aqui. Qual a melhor embalagem para massa recheada, né? Ao molho JP? Então, na verdade, gente, a massa recheada vai depender muito da forma que você comercializa ela, né? Porque Uhum. tem várias formas. Você pode comercializar ela fresca, congelada, pré-cozida, né? Então, por exemplo, eu nessa caixa aqui, que é uma caixa de craft, né? O papel craft, eu comercializo ela fresca, né? Eu coloco um papel manteiga aqui, coloco ela fresquinha, fecho, né? E entrego ela fresca para o cliente. Tem muitas empresas que fazem um processo de branqueamento na massa e embalam a vácuo, né? Tem clientes que fazem ela congelada e aí pode colocar na verdade, em alguma embalagem plástica, pode colocar em saquinhos também a vácuo. Como que você faz a sua aí, Joyce? É, Massa eu recheada. meio Entrega que fresca também, né? sim, fresco. E lembra, até quando você postou suas caixas, eu fiquei te perguntando, porque eu achei muito Ah, legal a é verdade, ideia. E eu verdade. faço em caixa também igual a sua. Não linda e maravilhosa desse jeito, né? Porque é din-din, né? Ah, mas o importante é a massa, a sua é Mas. muito bonita. Não, Olha e só que legal até. aqui, ó. Desculpa, pode falar. Não, a Luquine aqui, ele está falando que ela mora em Manaus, né? 38 Aham. graus é impossível entregar massa congelada. Nossa, com E Manaus é certeza. grande, né? Então, É, é isso, né? Então, na verdade, a embalagem, ela vai depender muito do seu negócio, da forma que você escolheu comercializar. Eu até falei para Elisa, por exemplo, a questão da massa, ela falou, quero vender macarrão. Mas para secar macarrão em Manaus, eu acho que é uma tarefa muito ingrata, né? Manaus tem uma é, umidade muito alta, né? Então teria que ter uma estufa, teria que ter um secador profissional, é mais difícil, né? Então, por exemplo, ela aham, pode vender macarrão, mas o seco não seria a melhor opção. Ela pode vender um macarrão fresco, ela pode vender um macarrão pré-cozido, enfim, sim, né? E aí cada um avalia a é. sua realidade, né? Com certeza. Não adianta a gente querer, né? Às vezes o que dá certo para um não é o que dá certo pra gente. A gente tem que Exatamente. aceitar as nossas limitações. Aquilo que eu falei, eu já tenho limitações físicas. Tem que aceitar isso e fazer da forma que vai dar certo para mim. Exatamente.
A Thalita entrega congelado de carro e de moto, com caixa térmica. Isso é legal, né? É uma boa opção. O, a Grão Pasta em São Paulo, eles têm uma bolsinha térmica personalizada, né? Super Ai, é bonita. verdade, é E bem legal. aí vai a massa congelada, o macarrão delas, vai tudo na bolsinha, né? Então, uma forma legal também. Claro Sim. que aí é um investimento, né, gente? Mas dependendo do conceito do seu negócio, é uma boa solução. É, O Rodrigo Buriola, meu querido Rodrigo Buriola, aqui ele falou: aqui o takeaway foi uma boa solução para o meu mercado. Então, o pessoal passar para pegar também é algo que funciona. funciona, Então, super. faz a retirada aqui. Eu vou fazer, o endereço é tal, porque o Rodrigo mora numa cidade pequena também, trabalha Aham. né? E aí funciona super bem para ele, né? Você fala, olha, passa aqui Sim. para pegar, né? E então é algo que no melhor dos mundos é ótimo isso aí, né? Seria o ideal, porque aí você Sim. entrega, né, na mão do cliente, né? Você faz o e aí você fala, ó, para o cliente você fala, cuidado, né? Leva no colo, leva com carinho, né? Faz um. Como Então preparar, né? isso Fala, ah, cozinha por tanto é importante. tempo. Isso. A Simone está perguntando se a minha caixa dá para ir no freezer. Dá, Simone, porque ela é de craft, ela respira, né? Só que ela é bem dura, grossa, então ela não molha. Ela, quer dizer, molha, né? Mas ela não fica, não desfaz, não fica molenga. Então dá para congelar a massa, dá para ir direto pro freezer se quiser, tá? Funciona Uma bem, sim. opção barata para quem não pode investir numa caixa assim, né? Porque querendo ou não é um investimento a embalagem, né? E aí uma Com certeza. saída que eu acabei usando é comprar caixas de craft também, igual a sua. E aí eu mandei fazer um carimbo com a minha logomarca e aí eu vou carimbando na caixa. Ah, sim, Na legal. minha Você caixa, comprou nas a minhas caixa branca, né? sacolas. E fez o carinho. Essa é Então, ótimo, gente. É uma excelente, excelente solução. realmente, gente, pensar Sempre. assim, ah, não tenho dinheiro, mas tá, o que eu posso fazer? Não tenho dinheiro, ai, tchau, então não vou fazer. Não, né? Não é assim. Então, Legal. esse é o Bom, espírito da vamos responder coisa. mais uma pergunta, Joyce. E daí eu acho que a gente vai encaminhando para o final, né? Uhum. O Jonathan está perguntando se em relação aos utensílios para começar, alguma recomendação, dica? O que você diria em termos de utensílio, equipamento mínimo para começar a trabalhar como pastaio? Para a pessoa não ter desculpa, fala, vou começar a trabalhar As sem, né? mãos. Vou fazer igual as nonas, gente. Vocês vão pegar uma garrafa de vidro para abrir a massa, né? Sem cilindro, ok? Uma faca para vocês cortarem a massa e pronto. É, e nem só isso, mas assim, ó, eu sou muito de fazer massa de sêmola com água, né? Você já sabe. E aí dá pra fazer uma cacetada de massa que nem precisa ficar ali abrindo massa. Sim. Você faz também esse tipo de massa que eu sei. E assim, então obviamente, né? Às vezes você quer fazer um fettuccine lindo, tal, e aí você não tem um cilindro. Mas assim, dá pra começar com alguns outros formatinhos que dá pra você fazer na mão. Mas se caso você queira assim um essencial do essencial do essencial, para mim é só o cilindro, ponto. Ah, eu quero fazer ravioli, dá para fazer ravioli sem forma, dá para fazer ravioli usando um copo como corte, qualquer coisa, assim, a gente consegue meio que improvisar, sabe? Então, para mim, assim, além das mãos, que para mim dá super para se virar, é só o cilindro. Eu acho que o cilindro é legal, o cilindro é É, essencial, porque para você comercializar, você precisa já ter algo que te ajude a agilizar o processo, sim, né? Então, o cilindro é o primeiro equipamento que você vai precisar e pode ser um cilindro pequeno, pode ser um marcado, que a gente usa até hoje, né? Tem muito aluno meu que usa até hoje também. A Elisa que está aí também está lá batalhando lá em Manaus, ela está com o marcato dela. A Ana começou com o marcato dela, Marcato não tinha né? dado bola, Então gente. é um ótimo equipamento, né? E Sim, aí você vai investindo aos poucos, né? Vai comprando uma carretilha, que pode te ajudar a sim. fazer algumas massas recheadas, uma forminha, outra de ravioli, se você quiser começar com eles. E aí tem que ter um mínimo de utensílio de cozinha, né, Joyce? Se você for fazer Sim. um molho, né? Então tem uma Uhum. panela, tem panelas, tem coador, tem, É, né? Se a pessoa
precisa ter uma bancada, né? Pode ser uma bancada de inox, de granito, pode ter uma espianatória, né? Sim. Um espaço. Mas em termos de utensílio mesmo, o cilindro, se você tiver É, que escolher, né, Joyce? se tivesse que escolher, Compra o seria o cilindro cilindro. e aí o resto você consegue se virando. Porque aí no cilindro ele já vem com dois cortadores ali de modelo também, então dá para você fazer Isso, alguma coisa, né? exatamente. Exatamente. E é isso que você falou, aos pouquinhos vai comprando. A gente mesmo não começou, vou virar pastar e deixa eu lá comprar um monte de coisa. Então, assim, a cada 2 meses você compra um negócio, paga, ou então, por exemplo, a minha ravioleira da Marcato, que todo mundo me pergunta, eu comprei ela, parcelei em 10 vezes. Acabei É de pagar cara, esse né? mês. Só Mas que ela é assim, ótima. ela é ótima. Só que também foi um investimento que eu demorei a encarar e vou comprar esse negócio logo, sabe? Então, assim, é devagar mesmo. Não é só com Porque vocês, você a gente também é compra assim. o cilindro, começa a vender, o dinheiro que você vai ganhando, você vai reinvestindo e vai fazendo um montinho, um montão. Né? Exatamente. Essa é a minha dica para vocês. Assim, não adianta a gente. Se você tem condições, né, gente? Obviamente. É Eu outra faz realidade. um tempo que eu tenho dinheiro guardado, ou eu tenho condições de comprar já, fazer um. Cada pessoa tem uma realidade, né? Mas a Sim. maioria sempre chega e fala assim: eu quero começar, mas eu não tenho muito dinheiro para investir. Né? Então, por onde eu começo? Né? Então, a Uhum. nossa dica é essa: gente, compra um cilindro, Compre cilindro. né? Começa a trabalhar com ele, e aí começa a vender, começa a reinvestir o dinheiro, vai fazendo um montinho, um montão. É Né? aquele Isso famoso ditado de velho, né? De grãozinho em grãozinho a galinha enche o papo, isso, né? Então, exatamente. não Exatamente. tem muita mágica, não, gente. É bem isso. E é isso mesmo. Poxa, Joyce, maravilha. Ai, Que, obrigada. que legal, que honra receber você, a gente Imagina, o poder prazer é bater esse meu, papo, gente. Você sabe o quanto eu admiro o seu falar com o trabalho. pessoal aqui. É bastante participação, nossa, muita Nossa, eu também gente, estou super feliz. fica super feliz, né? A gente não consegue ler tudo, né, pessoal, e responder todo mundo, mas vamos acompanhando a gente por aqui. A Joyce tem muito conteúdo lá no Instagram dela. Aqui a gente também está trabalhando bastante com conteúdo legal para vocês, né? E o pessoal que está começando, principalmente, quem vai entrar nesse mundo das massas aí, vem junto com a gente, tá? Cola lá na Joyce, cola em mim, Fala na cola nos gente. nossos colegas Ana, pastais, faz né, que tem propaganda por aí pra aí. gente. Ana, faz propaganda pra gente. Nossa garota é Ah, propaganda oficial. e olha só, gente, só um recadinho para vocês, tá? Lá, aqui na minha bio do Instagram tem um link, tá, de um webinário que eu vou ministrar no dia 8 de julho agora, tá? Mas aí é um webinário totalmente gratuito, mas para vocês se inscreverem para participar, tá bom? Vai ser muito legal. E lá eu vou dar mais detalhes sobre o curso Pasta de Excelência, que vai vir muito em breve, tá? E a Joyce também tem aí algumas novidades legais, né, Joyce? Fala pro pessoal aí para todo mundo ficar Fazer. ligado. Então, até uma coisa legal falar sobre empreendedorismo é isso, né? Todo mundo aqui tem vários alunos meus aqui também que já fizeram aula comigo. Quando eu comecei a dar aula, a minha intenção era fazer um curso gravado, mas eu também não tinha dinheiro para investir e comecei a dar aulas ao vivo pelo Zoom. E aí, graças a Deus, depois de 1 ano e meio na luta, dando aulas dessa formatação, hoje eu comecei a gravar um curso online também que ainda não tenho data definida, né? Porque a gente começou a gravar hoje, então não tenho data para soltar, a gente vai editar. Mas eu acho que lá para o começo do mês, para o meio do mês que vem já deve estar pronto. E Legal. é paciência, viu, gente? Depois de 1 ano e meio eu fui conseguir gravar uma coisa e estou muito feliz com isso também. Então espero que a gente Joyce, consiga trazer muita coisa boa para vocês. A Joyce é sucesso, viu, gente? Cola nela aí. Olha só, eu sou sucesso porque eu aprendi com a melhor pessoa, o Alexandre, tá, gente? Ele é meu mestre, é isso, pronto. Obrigado, Nossa, Joyce. não, Obrigado sério, pelo assim. carinho. Pô, fala seu Insta, o pessoal tá perguntando aí É o de seu ponto Insta. Berga, de Berga.
Vou escrever. Di.Berga, pessoal. É, Segue ela lá. e meus alunos, Beleza? mas acho que quem tá aqui, que é meu aluno, também já te segue. Obrigada, Ah, viu? Fiquei muito feliz pelo convite. Você sabe que eu admiro muito seu trabalho. É, toda a sua bagagem, eu falo para todo mundo que para mim você é uma enciclopédia, não tem nada que eu não pergunte que você não saiba responder. não, Então, não é. assim, A gente ainda fora que tem você é uma muito, pessoa extremamente muito que aprender. acessível, então isso é muito legal, sabe? Eu acho que além da gente, quando a gente procura uma pessoa para nos ajudar, para nos ensinar, um mestre, a gente procura não só o conteúdo, mas a forma também como ele passa, que você sempre passa com clareza, com bastante calma. E assim, a simplicidade que você faz as coisas se tornarem e também a sua simplicidade como pessoa. Então, isso é muito bacana. Ô, Joyce, aí você vai fazer eu chorar ao vivo aqui no podcast. É Obrigado verdade. pelas palavras. Obrigado pelas palavras, viu? Eu tô Fico sendo muito, sincera, muito de feliz, verdade. ainda mais vindo de você, que é uma pessoa que eu admiro muito. Gosto muito do seu trabalho, né? Acho você uma profissional incrível. Você tem umas mãos maravilhosas aí para fazer massa. Obrigada. E foi um prazer poder compartilhar aqui essa live com você. Tá Imagina, o bom? prazer foi meu. Obrigada, viu? Obrigado você. E obrigado a todo mundo. Obrigada a Nossa, todo foi mundo, muito legal. verdade. Bastante gente. E espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente possa ter contribuído um pouco com vocês, né, Com pessoal? certeza. Não desistam, esse é o espírito. A gente é brasileiro e não desiste nunca, né? Tem que É pensar. isso aí. Vamos para cima. É. Valeu, gente. Bom, um Tchau, Joyce. beijo. Tchau, pessoal. Beijo para todo mundo. Bom final de semana para vocês aí. Bom final de Valeu. semana, gente. Tchau.